Olá, gente bonita do meu coração. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou com muitas saudades de vocês, isso é a verdade. Quinta-feira passada eu tinha um outro compromisso, então eu não pude participar. E hoje estou eu aqui para fazer o nosso evangelho. Tá bom, meus amores? Deixa aí nos comentários como é que vocês estão, tá bom? Como vocês se sentem. Hoje a gente vai dar continuidade, o que seria dia 30, né, de julho, a gente não conseguiu fazer, a gente vai fazer ele hoje, que é o nosso esquecimento do passado. Para quem usa esse Evangelho das Letras Gigantes, gigantes mesmo, é a página 121, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E hoje a gente vai usar o nosso roteiro, do nosso roteiro sistematizado, livrinho verde, tá bom? A gente vai fazer as perguntas e respostas com base neles. Então, esquecimento do passado. Oh, meu Deus, por que será que a gente esquece do passado? Será porque só tá doendo? Ou será porque tantas outras coisas, né? A gente acaba esquecendo. Tinha esquecido de botar o óculos, por isso que minha vista tá doendo. Então, gente, a gente vai fazer o nosso evangelho de hoje. Desde já quero agradecer a presença de vocês, né? A assiduidade de vocês estarem aqui fazendo esse evangelho, mesmo que de forma temporal, né? Porque aqui vai ficar gravado, então fica para outras pessoas em outros momentos, em horários diferentes, dimensões diferentes. O importante é que a gente possa fazer o evangelho, terapia, e refletir, né? Colocar isso para dentro de si e aliás, ver isso e fazer uma absorção necessária, absorção do que pode nos ajudar moralmente, espiritualmente, mentalmente e psicologicamente. Tá bom, meus amores? Então, quem se sentir à vontade, pode ir serenando seus pensamentos para que a gente possa fazer nossa oração. Que possamos imaginar a imagem de Jesus, amado Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se faz presente. Meu muito obrigada por mais essa oportunidade. Que esse evangelho de hoje possa nos auxiliar, nos dar entendimento, discernimento para entender por que esquecer o passado, por que é tão necessário viver como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma folha em branco, para que a gente possa ter discernimento e agradecer a cada oportunidade de todos os dias ser uma nova página em branco, mais uma oportunidade de recomeçar, de continuar e de seguir em frente. Que toda a espiritualidade possa nos dar suporte, amparo, proteção e guiança nesse evangelho de hoje. E eu peço permissão para iniciar o nosso evangelho de hoje. Que assim seja. Que assim seja, gente bonita. Então vamos lá, gente. A gente vai ler. Eu vou dar uma lida aqui, sabe, gente? Porque não consegui fazer o. A gente vai ler os primeiros 2 parágrafos do item 11. E daí a gente já faz perguntas e assim vai, tá bom? Não vai ser item por item, não. Vai ser respeitando os passo a passo do roteiro sistematizado. Então, vamos lá. Esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Ou então exaltar-nos o orgulho e assim extravasar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitavelmente perturbação nas relações sociais. Segundo parágrafo. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nela as quem o odiara, guiçar o ódio, que ele despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles que houveram ofendido. Gente, esses 2 primeiros parágrafos, ele tá bem claro, né?
muito claro por que a gente não... É necessário o esquecimento do passado. Ficou muito claro. Porque a gente vive no mesmo convívio que a gente viveu várias outras existências, né? A gente não somos estranhos, somos pessoas já familiarizadas. E as famílias, geralmente, não vêm os amores, vêm os dissabores, os desamores, os nossos algozes, as pessoas que a gente fizemos mal, não fizemos tanta coisa boa assim. E daí a gente vem aqui para reparar isso. E nada melhor do que a ter a misericórdia divina de esquecer, né? Que, por exemplo, meu filho, sei lá, deve ter tirado a vida dele. Ou que a minha mãe tomou meu marido, algo do tipo, né? Então, é tanto que tem pessoas aí que tem essas lembranças. Não é que tem essas lembranças, tem pessoas que têm realmente lembranças, mas tem pessoas que têm aquela, não afinidade, tem ciúmes da mãe sem motivo, tem ciúmes da irmã sem motivos, e em outros momentos, né, já teve esse sentimento e ele só tá ali adormecido. Então a gente vai ler, né, vou ler o objetivo também do nosso livro, que o objetivo é esclarecer aos participantes que o esquecimento do passado é um ato de misericórdia de Deus para conosco e que esse esquecimento é de grande importância para a nossa evolução espiritual. Eu não li isso aqui não, viu, gente? Mas tá aqui. É tal e qual que eu já tinha falado. Aí a gente vai ler a primeira e a segunda pergunta e eu já comento também em seguida, tá bom? Então vai lá. Pergunta de número 1. Por que o homem esquece de suas vidas anteriores? Porque se o homem recordasse dos seus erros, ódios, rancores e remorsos, essas lembranças serviriam de obstáculo para o seu progresso. Inconveniência das lembranças do passado. Comentar, né? É exatamente o que eu já falei para vocês, no sentido de que então não tá afim de lembrar não, porque, né? Eu não deve ter sido coisa boa. A pergunta de número 2. Poderia as lembranças das existências anteriores dificultar o nosso relacionamento social? Eu já li no Evangelho, e você, que acha? Será que dificultaria? Sim, né, gente? Seria muito, como é que se diz? Muito desafiador. Isso atrapalharia nosso convívio social. Sabe aquela pessoa que tu não vai com a cara? Pois é. Que tu tem um convívio, né? Sei lá, um colega de trabalho, algo do tipo, mas que você precisa conviver, né? Aí você já não gosta da pessoa nessa existência porque, sei lá, tu não foi com a cara dela, tu só aponta os erros dela, mas a gente só vê no outro que tem dentro da gente. É duro dizer isso, mas é a pura verdade. Eu não reconheceria algo em alguém se não habitasse primeiro em mim. E daí, tu imaginou eu lembrar o que a pessoa fez comigo? Não ia dar certo. Não, não. Então, sim, né? Com certeza isso poderia dificultar o nosso convívio, nossos relacionamentos sociais. Sim, ficaríamos perturbados diante das nossas a quem ofendemos ou a quem fomos ofendidos da existência passada. Reconhecer a um ente muito amado, aquele a quem prejudicamos ou por que fomos prejudicados seria um fator de desequilíbrio em nossa vida. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês bem séria. Não vou falar não vou falar o assunto em específico, nem a pessoa em específico. Mas é muito desafiador você ter consciência sobre aquilo que você fez, uma lembrança do que você fez. Eu já fiz, em outros momentos, leituras de registros akáshicos, né? Eu fiz essas leituras. A caixa é como se fosse no nosso inconsciente coletivo, é como se fosse uma biblioteca virtual, onde está todas as nossas informações de todas as reencarnações, de todas as existências, de tudo, até quando nós iniciamos. Então, existe isso em todo ser humano. Se chama a caixa. E daí tem pessoas que conseguem fazer a leitura desse akasha, né? Dos registros akáshicos. E para você fazer isso, você precisa ter confiança na pessoa que você vai fazer, saber da integridade dela e tudo mais para que você possa fazer de forma segura. Porque tem coisas que a gente não está tão preparado assim para ver, ouvir ou sentir ou escutar.
E daí uma vez eu fiz uma, na verdade não fiz uma, já fiz várias. E eu tinha uma questão com uma pessoa. E daí eu achava que eu era a vítima da história. E quando eu fui fazer a leitura, eu descobri que era totalmente ao contrário. Eu não era vítima. Pelo contrário, a outra pessoa era a vítima. E eu lidar com aquele sentimento de culpa, de saber que eu fiz algo muito, mas muito pior comparado ao que eu achava que ela tinha feito comigo, não tá no gibi, né? Então, a gente precisa dessa misericórdia divina. E a gente precisa ter capacidade. Vai haver uma época que a gente não vai precisar mais ter o véu do esquecimento, né? Mas como aqui a gente tá em momentos de consciência ainda muito pouco esclarecido, a gente precisa, porque a gente não tem a gente não tem ainda essa capacidade para lidar com essas lembranças, né? Então, por que eu falei disso? Porque eu já tive, né, essa questão do achar que eu era vítima, e no final das contas eu não era vítima. E se você escutou isso, não vá procurar. Ah, quero fazer uma leitura de registro acástico porque eu vi a Juliette fazendo. Você pode até ir, mas você vá consciente do que você possa ouvir. Esteja preparada primeiro para saber, para discernir, para integralizar, para lidar com as informações que virão, tá bom? Que leva mal não, que não vem só coisa boa não. Pode vir coisa boa? Pode, mas para quem tá aqui nessa dimensão, tu vai lembrar de cada coisa. Pois é. Ah, teve uma parte boa nesses registros. Eu lembrei de existências em outros planetas. Eu lembrei de, sei lá, tive experiências aí transcendentais com outros seres. Beleza? Essa parte foi maravilhosa. É tanto que quando eles vieram de forma física aqui comigo falar, eu disse, galerinha, não leva mal não, mas não tô preparada. Eu sempre fui doida pra ver extraterrestre, eu sempre fui louca pra conversar com um. E quando o povo chegou pra falar, pois é, né? Não tô tão preparada assim, não. Deixei eu aqui, vivendo a minha vida humana, temporariamente humana, que daí a gente segue em frente. Claro que daí pra cá já tive outras experiências, não tenho mais esse medo, não tenho mais esse receio, inclusive trabalho até com uns, e tá tudo bem. Mas você se deparar com lembranças que não vão ser tão agradáveis assim, possa ser que isso cause uma culpa. E não é a intenção, né? Justamente a gente esquece que é para justamente a gente conviver com aquela pessoa, conviver com aqueles, né, de sabor, para que a gente possa evoluir, né? Para a gente possa amá-la, amar eles e eles nos amar sem saber o que aconteceu, né? É por isso que tem amai os vossos inimigos. Quando Jesus diz isso, não é para eu amar uma pessoa que me fez mal nessa existência, porque eu não tenho essa capacidade, né? Tem pessoas, sei lá, eu vi uma reportagem de uma mãe que perdoou o homem que tirou a vida do filho dela, né? Nessa existência. Ok, ela conseguiu. Mas eu não sei se eu conseguiria isso, né? Então, a gente ama o nosso inimigo dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, sendo o nosso parente querido, sendo o nosso filho, a nossa filha, a nossa mãe, a nossa esposa. E a gente não sabe que eles eram os nossos inimigos. Mas a gente sabe que tem um link, né, entre a gente. Esses dias eu tive uma situação em que eu precisei de uma consulta com uma pessoa e aí eu fui consultar com essa pessoa sobre... Eu tô falando, por que eu tô falando disso, gente? Porque eu tô falando uma coisa pessoal, porém ela tá dentro do nosso tema. E o que aconteceu? Deixa eu só ver se isso aqui tá gravando. Tá gravando. E eu fiz essa consulta com essa pessoa e daí, quando eu tava lá nessa consulta, eu queria entender algumas coisas sobre um determinado relacionamento meu para com uma pessoa. E daí essa pessoa começou a falar e tudo mais, e eu só de observar, né? Porque eu não sou aquela pessoa que eu vou acreditar em você. Eu sou aquela pessoa que eu vou sentir se aquilo é real ou se aquilo é por ali. Então,
essa pessoa me falou uma coisa, e aí ela disse assim pra mim, olha, isso que você tá sentindo agora, não é você, Juliette. Não é você, Juliette, que quer isso. É uma ancestral sua. Aí eu fiquei pensativa, né? Uma ancestral minha. Tá. Quando a pessoa fala pra mim uma ancestral minha, ela fala dentro das limitações dela, dentro das crenças dela. E quando eu ouvi isso, me fez um start assim, sabe? Um insight. Não, ele não tá falando de um ancestral. Ele tá falando de algo que vem antes de eu aqui. Essa pessoa humana. E no momento que ele disse isso, que era um ancestral, mas claro que ele estava fora da cogitação da criança ferida, ou estava fora, sei lá, de outros fractais, não sei qual a limitação dele, me veio um insight que não era um ancestral em si, que a ancestralidade é tipo minha avó, né, os pais das minhas avós, assim, vai lá, toda a minha parte sucessória, antecedente, sucessória, parte de trás. Então, seria a minha ancestralidade. Quando ele falou ancestralidade, eu entendi que não era dessa ancestralidade que ele estava se referindo. E sim, uma pessoa que estava antes de eu adulta. E sim, a Juju criança. A Juju criança deu um grito. É de mim que ele tá falando. Sou eu que tô escolhendo isso daqui, porque você precisa cuidar disso aqui. Foi tão incrível, gente, muito maravilhoso. E a criança lá, birrada, com raiva, eu disse, tá bom, meu amor, vou te acolher. É um processo dolorido? Muito. Demorado? Também. Mas hoje, quando eu fui tomar um banho, e no momento que eu tava, deu um estralo assim, nossa, de fato, essa relação aqui, ela só se deu por esse motivo. E eu não é isso que eu quero pra minha vida. Ela só se dá por isso. Tipo assim, é como se eu tivesse tirado o véu da ilusão a partir de uma coisa que eu tive informação ontem, aí foi adentrando o meu campo e foi amadurecendo, e um estalo de consciência não, foi só um momento, isso aqui não faz parte mais da minha vida, porque eu vou acolher isso, eu vou receber isso. Então, fugiu um pouco do tema? Fugiu. Mas é para que a gente possa conversar também sobre assuntos que não só dessa forma aqui. Às vezes eu falo difícil, algumas pessoas dizem que eu falo difícil, e outras dizem assim, nossa, é tão eu, você fala tão parecido comigo, você fala de uma forma que eu entendo, mas às vezes, gente, eu tô falando sobre uma coisa e vou adentrando em outra, que tem, para algumas outras pessoas, elas se conectam com a coisa que eu tô falando, né? Claro que a gente não deve fugir tanto, mas eu entrei nesse tema específico sobre ancestralidade, sobre eu ter um desejo que não era meu, porque faz sentido, né? A gente falar disso aqui, que vem desejos de outras existências, que vem de outras existências. Esse negócio, essa situação em questão, que a Juju, a pequena Juju, disse, só eu que você não cuidou, só eu que estou aqui, isso se criou em outras reencarnações, muitas outras reencarnações. E eu sei disso, porque eu fiz a leitura dos registros e eu consigo perceber começo, meio e fim. Claro que eu não tenho noção ainda de como será o fim, nem de como se iniciou de fato, mas eu tenho uma percepção de um longo período que eu sei que isso aqui é consequência de muitas outras existências, de escolhas erradas, caminhos tortuosos, e eu estou aqui exatamente para fazer uma trilha diferente do que eu fiz lá no passado. E eu tenho fé em mim, eu acredito em mim, na minha capacidade, que nessa existência eu resolvo isso. Ou eu não me chamo Juliette. Ora. Então, gente, a gente agora vai ler o nosso item. Gente, eu acho que eu falei bastante. Deixa eu ver em quantos minutos esse negócio tá. 19? Vale, meu Deus do céu. 19, pelo visto, não vai dar tempo pra ler tudo, né? O importante é a gente fazer e entender. Então, a gente vai ler o restante, não. Vai ser ler o terceiro parágrafo. Só apenas o terceiro parágrafo, se eu sair escrevendo. Então, vai. Para nos melhorarmos, outorga-nos Deus, precisamente o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas priva-nos do que nos seria prejudicial.
E aí, a nossa pergunta é: que meios nos concede para corrigir as faltas de vidas anteriores? Deus nos dará a voz da consciência, nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar em nosso adiantamento, as lembranças do passado. Deus nos deu o que é necessário para nosso adiantamento, a consciência e as tendências instintivas, que é exatamente aquilo que eu falei para vocês, né? Da forma que a gente vai corrigir essas coisas, a gente vai corrigir esquecendo, não lembrando do que a gente fez, porque daí não vou conseguir amar uma pessoa que tirou a vida do meu filho, digamos assim. E assim sucessivamente. E agora ele pede pra gente ler o quarto parágrafo. Não é parágrafo, viu? Aí depois eu leio dois últimos. O quarto parágrafo vai dizer o seguinte: ao nascer, traz um homem consigo o que adquiriu, nasce o qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes, se vê punido, o que praticou o mal. Suas atuais tendências, mas indicam que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Por quanto daquilo que haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará as boas resoluções que tomou a sua voz da consciência, advertindo o que é bem e o que é mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. Gente, se caso ficar um ruído de vento, foi porque eu esqueci de fechar a janela e o vento está maravilhoso de forte, tá muito gostoso. Mas pode ser que no áudio saia algum barulhinho de vento, tá? E o que eu li aqui, gente, a gente tem as nossas más tendências, todo mundo tem as suas más tendências, são elas a bússola para nos corrigir. Essa é a bússola que vai nos levar à perfeição, ou perfectível, né? Perfeição, meu amigo, vai demorar uns anos, ou melhor, uns milênios, anos-luz, mas enfim. Então a gente tem más tendências, e essas más tendências são a nossa bússola, bússola de direção. Estou chegando perto de onde eu tenho que resolver. Então, eu vou ler a pergunta, né, em cima do nosso parágrafo 4 e faço as respostas também. É possível saber que pontos falhamos em outras existências? Lógico, né? Acabei de falar para vocês. Sim, se bem que a maioria das vezes nos é vedado saber qual erro cometemos. As más tendências nos indicam o tipo de fraqueza moral que nos induz à queda. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ambição ou até mesmo a gula. Nossas más tendências indicam que nos falta corrigir. Tá bem claro, límpido como água. Tu conseguiu enxergar aí quais são as tuas más tendências? Porque os primeiros ouvidos que escuta são os meus. E eu tenho plena consciência sobre onde eu tenho que corrigir. Mas não é fácil. Mas é possível. E eu tô trilhando. 5. Podemos tirar proveito das más tendências? Lógico, né, gente? Reconhecendo-as e deixando que a voz da consciência nos mostre como corrigi-las. Às vezes é o egoísmo da gente. A gente só pensa em si. Daí a gente já pensou tanto em si que se esqueceu que o outro também existe. As boas resoluções que tomaram sua voz da consciência, advertindo-nos de que o bem e de que é o mal, abandonam-nos forças para resistir às tentações. É muito forte esse evangelho. Bem forte. Daí eu vou ler os dois últimos parágrafos. Deixa eu ver quantos minutos. 24. A gente vai conseguir fazer nossos 30 minutos de evangelho. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Importante lembrar disso. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá da vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que nos dias seguintes nos recordemos do que tenhamos feito na véspera de dias precedentes. E não somente após a morte que o espírito recobre a lembrança do passado,
pode-se dizer que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra mesmo encarnado, adormecido, o corpo ocasiona em que goza certa liberdade. O espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre, sabe por que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas falta uma recordação, mas na falta de uma recordação exata, que ele poderia ser penosa e prejudicá-la nas suas relações sociais. Forças novas aurem ele nesse instante de emancipação da alma e os sabe aproveitar. Gente, esse nosso evangelho é muito incrível, ele tá maravilhoso. E eu vou ler a nossa sexta pergunta. E é a seguinte: o esquecimento do passado é permanente? Não, né, gente? Ficou bem claro que não. Eu vou até fazer o evangelho mais vezes para que eu não faça, né, a mesma pergunta de novo, sendo que aqui tá tão redundante. Não, somente a vida corpórea que nos esquecemos que fomos. A lembrança é recobrada quando o espírito se liberta do corpo, pelo desencarne ou durante o sono. Quando ele consegue ter a liberdade relativa, a lembrança do passado apaga-se na vida corpórea e manifesta-se durante o sono. Gente, esse foi o nosso evangelho de hoje. Importante aqui a gente recordar, eu vou falar com vocês sobre esse ponto aqui em específico, que eu achei importante falar. Ele fala aqui, né, que o esquecimento do passado é permanente. Me veio uma lembrança de falar sobre todo espírito, quando desencarna, lembra da existência dele? Bom, é para lembrar. Quando eu tava lá do outro lado, né? Eu não lembro quando eu tava lá. Mas se eu tivesse lembrado, eu contava para vocês. Mas uma coisa que eu vejo na mediúnica é o seguinte: tem pessoas que desencarnam e elas não sabem que desencarnaram. É triste ouvir uma coisa dessa, mas é verdade. Tem experiências lá na mediúnica que eu não vou trazer porque ela é totalmente restrita e ética, né? Mas em várias situações tem espíritos que desencarnam e eles nem sabem que desencarnaram. De repente a pessoa, nossa, chega lá no centro pedindo ajuda, né? Aliás, eles chegam lá, não sabem nem por que chegaram. Que a espiritualidade dá suporte e leva, encaminha eles, né, para um auxílio. Por isso que é tão importante fazer oração para pessoas desencarnadas, fazer oração para aquelas pessoas que estão em sofrimento. É muito importante. Peça a Nossa Senhora, se você é apegado a Nossa Senhora. Se você está sentindo uma coisa estranha, faça uma oração, porque essa oração chega até os aflitos. De fato, chega. Antes de eu começar aqui, com certeza isso aqui é uma informação. Antes de eu chegar aqui, fazer esse evangelho agora, eu comecei a sentir uma dor que eu nunca senti. Essa dor que eu nunca senti começou, eu dava uma passada, eu estava arrumando aqui, eu tive que diminuir muito os meus passos, porque estava me incomodando muito, uma dor aqui misturada com aqui. Com certeza eu estava sentindo algo, alguma percepção mediúnica, né? Tinha algum espírito próximo que estava precisando dessa ajuda. Que querendo ou não, quando a gente faz um evangelho, é como se fosse um posto de luz. E daí a gente dá esses auxílios, de forma mesmo que inconsciente. Por isso que é tão necessário fazer o evangelho em casa. Então, voltando sobre todo espírito que morre lembra do passado, em regra é para ele lembrar, porque quando ele está lá, quem nunca viu, né, se assistiu o filme Nosso Lar, ele retrata de uma forma muito clara e objetiva, ele explica muito bem isso. Eu super indico que você leia, se você assista, se você ainda não assistiu, o livro O Nosso Lar ou o filme O Nosso Lar. Claro que o livro e o filme são coisas assim, né? Porque de um livro para um filme são coisas bem síntese. Mas é muito incrível, você vai conseguir perceber isso. Mas aí eu estou relatando com vocês as experiências que eu já tive na mediúnica, que é sobre espíritos que desencarnam e eles ainda nem sabem que desencarnaram. Não sabem que desencarnaram. Então não é porque eu desencarnei que eu vou lembrar de todo o meu passado. Tem pessoas que desencarnou e ainda não sabem nem que desencarnou, né? Então, é muito necessário a gente ter essas informações. Se vocês têm entes queridos que já partiram,
tiveram, sei lá, uma morte traumática, teve uma coisa assim, situações que partiram, então é necessário você fazer uma oração. E uma oração simples. Quando você lembrar da pessoa, quando você tiver algum sentimento, sonhar com a pessoa, você faça uma oração, né? Espiritualidade amiga, Nossa Senhora, que vocês possam envolver, possam dar suporte e amparo para essa pessoa aqui, porque essa tua oração chega até essa pessoa. E mesmo aquelas que a gente não sabe a quem direcionar, a gente faz uma oração pedindo para que a espiritualidade possa chegar até em lugares mais densos, onde essas pessoas possam receber esse suporte e esse amparo. Tá muito forte essa sensação em mim, então eu vou encerrar, né? Eu não posso ter sensações mediúnicas só, mas eu quero fazer com vocês uma oração, tá bom? E peço para que vocês também se envolvam desse amor e deste amparo. Amado Mestre Jesus, minha Nossa Senhora, Mãe de todos, em toda a espiritualidade que trabalha em auxílio àqueles que estão em conflito e àqueles que estão em sofrimento, que tu possa dar suporte, amparo, possa dar refrigério nas almas daqueles que precisam, tanto o encarnado como o desencarnado, que eles possam ter uma fagulha divina, fagulha de luz, que possa refrigerar as suas almas, seus corações, possa ter um refrigério, um amparo e um suporte. Muito obrigada por essa oportunidade, que esse vídeo possa chegar em mais e mais pessoas, para que outras pessoas consigam auxiliar outras pessoas também, através da oração, que as pessoas possam despertar o quão importante, o quão poderosos somos. Somos muito poderosos em amor, em palavras, em coração, em tudo, em consciência. Então que possamos nos ser guiados pelo amor e pela luz, e que possamos ser campo e instrumento para o campo crístico. Eu me ponho a serviço do amor e ajudar ao próximo, como a me ajudar mesmo. Meu muito obrigada, e que essa semana possa ser cheia de amor, o mês, o ano e toda essa eternidade. Muita gratidão. É com imensa gratidão que eu encerro o nosso evangelho de hoje. Meus amores, muito forte. Muito obrigada. No coração de vocês, se vocês na hora de dormir, adormecer ou sentir algo, façam uma oração. Se não sabe a quem direcionar, direcione aqueles que estão a necessitar. Tá bom? Um grande abraço e até próxima quinta-feira. Beijo, gente linda!